Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. 17 horas e 53 minutos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Contando hoje com o Edenir Sequim, ex-futuro secretário de Nelson Marquesan. É correto isso? Não. Não é correto? Então tu vai aceitar? O ex-quase futuro. Ah, ex-quase futuro. Mas é bom quando o povo fala na rua, acho que é bom mesmo. Sabe que seria a salvação do Nelson Marquesan, tudo secretários? Não tenho tanta. Não, eu estou dizendo. Para ele seria um upgrade fantástico, tio. Faria bem para a cidade. Vamos, e como, tio? Não adianta ser humilde agora, tio. Tu tem que segurar. Tá bem. Não, mas é verdade, aí fica, não. Vamos esperar os acontecimentos. Então tem chance ainda? É uma pasta que eu já passei durante 6 anos. Mas tem chance, então? Graças a Deus eu... Tem chance, então? Não, sabe que tu não é humorista, tio. Tem chance. Eu sou um homem de partido. O partido precisa se pronunciar, as pessoas... essas coisas. Mas o Walter está contigo. O Walter gostaria que tu fosse. Eu tenho certeza disso. Sim? Nós temos uma bancada muito coesa lá na Câmara. Isso é verdade. Então, mas... Se eu sou testemunha. Então, deixa os acontecimentos... Mas tem chance. Suceder. Eu não posso falar de uma coisa minha, se eu disser não, dessa água não beberei, eu não faria isso. E também não posso descartar nada e não posso assumir nada assim. Não, eu conheço no olhar, assim, tá visto que tem chance, né? Nosso eterno procurador-geral do Hora de Mavenga, o nosso brigadeiro Raul José Ferreira Dias, mas eu olho nos olhos e sei se o cara vai ou não vai. Então os olhos dizem... É meio bruxo. Olha, há um lado carente dizendo que sim. Isso me envaidece muito, Paulo Sérgio. Eu tenho muitos amigos me perguntando isso na rua, a própria imprensa. O nome sempre circula. Eu acho que isso é muito bom pelo que eu já fiz lá atrás, junto com o prefeito. Então vou dar minha opinião, ele vai. Pode ter certeza. Concordo, brigadeiro. Não falta. Eu olho nos olhos e sei. Olha, se vai, não sei, mas que a noiva está encantada. Tá. Quem é noiva? Tu ou Marquesan? Isso não tem importância. Isso não interessa quem é noiva. Nesses tempos modernos. Discussão. Noiva. Segundo a ideologia de gênero, que pergunta assim, não tem problema. Mas você está com a cara de quem vai. A cara de quem quer ir. Recém terminamos o veraneio, Paulo Sérgio. Nos fins de semana. E não saiu a feijoada aquela? Não, foi uma boa causa. O governador botou dúvida se de helicóptero ou não, aí tu resolveu não fazer. Não. O governador já foi de automóvel, ele é meu amigo, por isso que ele frequenta a feijoada, assim como os outros amigos que vão lá também. Paulo Sérgio vai sempre. Pô, eu tomo meu café com a tua canequinha, te olhando todo dia, Edenir Sequim, hein? Funciona aquela canequinha, tio? E desde 1900, 2000 e poucos. Brigadeiro, Raul José Ferreira Dias. O senhor que era tão fã do PMDB, e vou fazer um novo PMDB, e fazendo uma marcha pelo Rio Grande, pelo novo PMDB, coisa que o Edenir Sequim nunca acreditou nisso. Eu vou ter que... Depois o doutor Globo vai dizer que eu faço intriga aqui. Não é intriga, né? No brigadeiro eu acredito. Mas com toda sinceridade, na frente dele, eu vou dizer que ele nunca acreditou no novo PMDB que o senhor preconizou. Agora o problema não é mais o PMDB. Agora é a Nova Arena. Entendeu? Não, é o Partido Progressista, certo? Que vai fazer uma grande bancada o ano que vem, tanto federal quanto estadual. E agora o senhor está agrandado, você gosta de intervenção militar no Rio de Janeiro? Não, olha só, não é uma intervenção militar. Como não é? Não, é uma intervenção federal. Não é uma intervenção militar? Bota 3 generais lá mandando, não é intervenção? Louco. É porque são pessoas... É que se der certo, é o governo federal que fez. Sim, aí se der errado, foram os milicos que deram. Aí eu concordo com você. Ou seja, fizeram uma decisão política em cima da perna, certo? Pegaram um papel de pão, sabe aquele papel de enrolar pão assim? O cara pegou ali, anotou, vamos fazer assim,
bota o nome desse camarada, né? Aí sim, por quê? Porque se você fosse fazer realmente uma coisa bacana, você ia chamar um camarada, assim, faz o planejamento, faz todo o plano, né? E aí você faz a intervenção. Agora, do jeito que foi, ou seja, criou-se o fato, um fato político, uma intervenção. Certo? Por quê? Porque a própria Constituição, está aqui o nosso jurídico consulta que não nos deixa mentir sozinho, né? Ela não diz exatamente o que é intervenção federal. Então você pode ali fazer uma coisa mais ou menos como foi feita. Uma intervenção militar? Não, fizeram uma intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso é que foi feito, legalmente. E chamaram um general, podia ser um brigadeiro, podia ser um advogado, poderia ser um delegado da Polícia Federal, poderia ser um coronel. Mas chamaram 3 generais, nem um brigadeiro e nem um almirante. Não é intervenção militar, é intervenção do Exército brasileiro. O telefone tocando aqui. Agora, gostei tanto da intervenção que eu já estou querendo intervenção militar na saúde brasileira. Seria uma boa, hein, doutor Eduardo Lima Veiga? O que o senhor acha? Olha, o caos é tão grande... Da engenharia já tem, só falta agora... A intervenção seria boa em qualquer ramo. Seria boa em qualquer ramo. Que bom que o senhor pensa assim. Militar. Mas seria bom intervir em qualquer ramo. Não, mas o brigadeiro tem razão, a intervenção não é militar, ela é intervenção federal. O interventor, por acaso, é militar. E os assessores, eles todos são militares. Mas como se eu fosse o interventor... Aí olha nas ruas, é só milico, é só verde oliva. Olha nas ruas, é tanque verde oliva, é carro verde oliva, é tudo verde oliva. As pessoas da minha relação são do meio tudo é verde oliva. As pessoas que eu tenho relação, que eu confio e que eu tenho história profissional, são da área jurídica. Não, mas é gozado. Interventor, provavelmente eu chamaria essas pessoas. Eu não estou vendo a Força Nacional de Segurança, eu estou vendo a Polícia Civil, não estou vendo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu só estou vendo o Exército. Não é que você está vendo. Segurança, né? Você não está vendo. Eu acho que estava na hora do Exército, que está sempre preparado, por isso, brigadeiro, eu acho que não tinha que preparar antes. O Exército, teoricamente, está sempre preparado para defender a nação. E no momento a nação precisa defender. Mas tem que trabalhar também nisso aí, sim. É só ostensividade. Nós conversamos um pouquinho sobre isso antes do programa aí, o Brigadeiro. É importante que a população saiba. Não está fazendo igual a Carmelucci, conversa um dia antes com o Henrique Meirelles. Nós estávamos trocando um pouquinho sobre o assunto. Aliás, aqui no programa eu até vou proibir esses encontros pré-programa. As pessoas podem estar... Vai ficar cada um numa sala diferente. As pessoas podem estar se iludindo um pouco sobre o que significa intervenção federal. A intervenção federal não deu nenhum superpoder na área de segurança pública. Ela pode ter alocado mais recursos, alocado mais pessoal, vai autorizar o Exército a atuar na área da segurança pública, mas o Exército que foi para lá, as tropas que foram para lá, da Marinha, da Aeronáutica, seja lá quais forem, passam a atuar como polícia militar. Então, a administração da segurança pública passa para a União Federal. Seja quem for o interventor. Se amanhã o general Neto, que é quem está lá, Braga Neto, que é quem é o interventor, sair e for nomeado qualquer outro interventor, mesmo que seja civil, seja quem for o interventor, ele não tem superpoder. Continuam valendo as mesmas leis, continua valendo tudo da mesma forma, simplesmente sai da administração do Estado doRio de Janeiro e passa para a União Federal. Não muda nada. Olha, meu procurador, eterno procurador-geral, quando eu começo a ver o Exército tomando atitudes, fotografando as pessoas para verificar a identificação, se tem algum tipo de problema com a criminalidade e tal, e a OAB se metendo nisso, eu começo a desacreditar em intervenção. A OAB agora está fazendo as vezes de direitos humanos. Pô, isso é terrível. Cada um cuida da sua. Deixa os caras fazer intervenção e resolver o problema. Não, fico vigiando. Está fotografando o cidadão, vai vasculhar a vida. Qual é o problema que está precisando? É necessário que se faça isso. Então eu passo a desacreditar a intervenção. Não há nenhuma... Não tem legalidade, mas a OAB enxerga. Não é a OAB. É um grupo esquerdopata dentro de uma instituição, certo? Com viés ideológico de esquerda, querendo denegrir a imagem de alguém que está trabalhando para a segurança do Rio de Janeiro. Para resolver uma situação grave. Concordo. Salvar vidas. Eu não sei, mas eu acho que para entrar no prédio da OAB aí também tem que se identificar.
No seu condomínio? Tem que se identificar. No seu condomínio não tem que fazer? Mas não no espaço lúdico. Nenhuma. A gente No só espaço precisa... lúdico, não. As pessoas têm direito de ir e vir. Lúdico? Qual é o espaço lúdico? Lá no Rio de Janeiro é um campo de batalha, não tem nada de lúdico lá. O criminoso lá diz assim, você pode ir, você não pode ir, você tem que passar aqui às 10 horas, você tem que passar às 10h30. Ora, pelo amor de Deus. Esses dias eu peguei um Cabify aqui e ele me contou que foi aqui numa vila em Porto Alegre. O sujeito que estava, ele ficou assustado, disse assim, mas nessa vila como é que vai ser? Ele disse, não, fica tranquilo, tu acende, abre os vidros, porque ele estava com um insufilme, né? Era noite, baixa os vidros e acende a luz interior do veículo, que o pessoal vai me identificar, eu sou morador e não vai ter problema. O que de fato aconteceu. Vai devagar, daqui a pouco um sujeito parou, olhou, deixou ele passar, e ele teve só, entrou e voltou. Então, assim, há esse controle da bandidagem em algum local. Em algum local? Em todo? Não, eu digo, eu quero dizer assim, em alguns locais que são sensíveis. O que eu quero dizer? As pessoas vai haver oposição, em alguns locais encomendada também, né, desse controle que as forças do Estado vão fazer agora, daqui para frente, no Rio de Janeiro. Vai haver. O que nós precisamos saber? É que vai haver uma batalha jurídica em torno disso. Então, o que aí o pessoal no Rio de Janeiro, as forças do Estado têm que fazer? Tem que se munir da Advocacia Geral da União, dos procuradores do Estado no Rio de Janeiro e ir para esse debate juridicamente, com argumentos, de dizer o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, qual é a necessidade. Isso em algum momento vai se dar. E vai haver também um debate público em torno disso. Nós não vamos achar que não vai haver reação. Sempre haverá reação. E nós temos que estar dispostos a esse debate público e mostrar dessa necessidade e do porquê está se fazendo isso. Deve haver alguma razão para que se faça isso. E se há essa razão, ela deve ser demonstrada. Olha aqui, essa frase que está... Aliás, nos mandou 3 frases aqui o telespectador. Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais. Não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. De quem é essa frase? Abraham Lincoln. E essa aqui, o Congresso não é obrigado a ouvir o povo. Isto aqui não é como um cartório onde a gente carimba o que o povo está pedindo. De quem é essa frase? É do Rodrigo Maia. E essa aqui, o Brasil não tem povo, apenas público. O povo luta por seus direitos. Público só assiste de camarote. Do Lima Barreto. Frases fantásticas. Tem tempo, obrigado pela contribuição, meu telespectador. Doutor Paulo de Argolo Mendes, saudades, meu amigo. Que grande prazer estar aqui. Eu estou aqui sentado há 45 minutos esperando que ele se dê conta que eu cheguei. O atraso dele. Esperando que ele se dê conta que eu cheguei. Mas finalmente eu sempre tenho saudades da ausência do doutor Argolo. Eu achei que quando ele fosse... Eu tenho saudades da ausência do doutor Argolo. Paulo Sérgio, quando você olhou para o doutor Argolo e foi falar com ele, eu pensei que você ia perguntar sobre... Só amigo meu dizia da mulher dele, viu? Pensei que você ia perguntar sobre a intervenção militar, que o doutor Argolo sempre tem algo a dizer. Ele é contra. Botou milico no meio, ele é contra. Não é bem assim. Nem pergunto. Não é bem assim. Doutor Argolo? Doutor Argolo. Doutor Argolo arrepia quando vê milico. Não, quantas vezes os militares deu problema, deu enchente, deu não sei o quê, chama quem? A OAB? Não. Chama o Show da Paz para jogar Rio Vive? Pombinha. Entendeu? Não, chama os milico. Entendeu? Mas... Deu problema não sei aonde, caiu a ponte, não sei do que, chama os milico. Tem fascinação em massa para fazer? Chama os milico. Tem exame biométrico para a justiça eleitoral? Chama os milico. É assim, pô. Ação cívico e social? E quantas vezes os milicos já atuaram na área do doutor Argolo em prol da população, em prol do povo brasileiro? Com o hospital de campanha, com tudo. Não, eu acho que a questão central é o seguinte: o governo do estado do Rio de Janeiro pediu ao governo federal que fizesse intervenção. Então, isso não é uma imposição. O governo federal queria fazer uma intervenção total no Rio de Janeiro.
É que o governador é do mesmo partido, e aí acomodaram, mas a intervenção era para ter acontecido no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem problema em todas as áreas. O problema de corrupção é a maior corrupção do Brasil em termos de Estado, é o Rio de Janeiro. Todo corrompido. E por isso que A intervenção era para ter acontecido em todo o Rio de Janeiro. É que essa fonte é privilegiada, privilegiada. E não está nos meios de comunicação. É fonte de ministro, vou lhe dizer mais. Isso aí o Sul não publica. É fonte só o de Paulo ministro. que sabe. Não, eu sei não, muita gente sabe. Quem está lá em torno do Jaburu, que aliás aqui no Brasil eu fiquei pensando, tinha ver nos Estados Unidos, o Palácio do Governo é a Casa Branca, aqui é o Palácio do Alvorada, o Palácio do Jaburu, o Palácio do Planalto, tudo é palácio aqui, Palácio Piratini. É o Palácio das Hortênsias. Na Argentina é a Casa Rosada. Casa Rosada. Não, aqui tudo é palácio, né? O pior é no Chile. Chama Palácio de la Moneda, sabe por quê? Que foi Casa da Moeda. Não, porque encomendaram para o mesmo arquiteto francês, o Brasil encomendou a Casa da Moeda e o Chile encomendou o Palácio do Governo. E eles trocaram. E construíram no Chile o prédio que era para ser o Palácio, Casa da Moeda Brasileira. Casa da Moeda Brasileira. E fizeram no Brasil o que era para ser o Palácio do Governo do Chile. Então, a nossa Casa da Moeda ficou o que devia ser o palácio deles, e eles ficaram com o que devia ser a nossa... Mas vê que megalomania, que vontade de monarquia, né? A gente tem, né? Tudo é palácio aqui. Sim. Barbaridade. Lá em Minas também é palácio. Pô, isso deve vir do tempo do Império, né? Aqui é Palácio Piratini. Sim. Bom, lá em Canela é o Palácio das Hortênsias. Sim. Porque vem do francês também, né? Nós temos muita influência da cultura francesa. Palais d'Orsay. Nós somos colonizados por franceses aqui. Nem em Portugal é palácio. Oi, Paulo Sérgio. Carlos de Esteio, a oposição foi derrotada mais uma vez. A oposição mais uma vez derrotou na Assembleia o governador Sartori. Que a questão do IP perdeu? Não cheguei a ver. Não chegaram a votar. Não votaram? Então não conseguiram votar. Perdeu. De novo? Não, realmente, objetivamente, foi uma derrota para o governo Sartori. Aliás, a única coisa urgente que tem nesse processo do IP é não discutir com a população. A única urgência que tem. Porque não tem porquê, não tem como justificar que tramite em caráter de urgência uma lei para separar o IP em duas autarquias. Só tem um motivo, é não dar tempo de discutir isso com a população, de explicar para a população por que os bens do IP vão passar para o governo do Estado. Aquilo é do funcionário público. Foi adquirido ou foi dado ao IP como pagamento de dívida do Estado para com o IP. Aquilo não pertence ao Estado. E estão pretendendo votar e vão votar, tem maioria, né? E vão votar. É que a oposição é experte em engambelar, em enrolar, em criar situações para Paulo, isso é o jogo, isso é o jogo democrático. Isso é o jogo democrático. Não, essa disputa. Isso é o jogo de malandragem. Não é. Você tem a regra do jogo, você tem a Constituição da Assembleia Legislativa, você tem ali todos os ordenamentos legais, estou falando Constituição, entre aspas, né? Você tem todo o ordenamento ali para dizer como é que você faz o jogo. Então, tanto a oposição quanto a situação tem que conhecer aquilo e jogar de acordo com a regra do jogo. Entendeu? Essa é a democracia. O que não pode é a minoria querer impor a vontade sobre a maioria. Isso não é democracia. Mas engambela como se maioria fosse. Mas não é maioria. Deixa eu te falar mais uma palavra sobre o IP. O IP, nos últimos 5 anos, teve um aumento de 54% na sua arrecadação. Nada foi repassado aos médicos. Nada. Nem um centavo foi repassado aos médicos. Senhor governador, aonde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Tem que abrir essa caixa preta do IP. A gente precisa saber, não botar em votação lá de afogadilho, sem que ninguém possa se pronunciar. Caixa preta, mas provavelmente foi para pagar aposentados do IP. E não, porque é separado. Separando agora.
Não. Agora vai ser separado. Não. A Prev, por eu vou isso te explicar. tem IP Prev. Vou te explicar. Eu sou inteiramente a favor. Vou te explicar. Eu também. Já eu tem contesto. o IP, é uma autarquia que já há muito. Não pode Tem misturar saúde com duas previdência. Não pode misturar. Mas não está misturado, nada, isso é uma cara. enganação, isso é empulhação. Como? O IP é uma autarquia que tem duas secretarias, um SAS, uma Secretaria de Atenção à Saúde e uma Secretaria da Previdência. E o dinheiro de uma não pode transitar pela outra. O presidente dinheiro de da uma é o saúde, presidente da outra. O presidente é do IP, que tem duas secretarias. Ah, tá. E o dinheiro pertence a uma secretaria do IP não pode ser usado pela outra. Não pode pegar dinheiro da aposentadoria, não pagar a aposentadoria para pagar um hospital. Não pode. Isso já está separado. Então, não há porquê. Tem uma razão. Porque agora sim, tem um presidente, um diretor administrativo, um diretor técnico e 2 secretários. Com a manobra do governo, isso é muito bom para os partidos e para o acordo com os partidos, vai ter 2 presidentes, vai ter 2 diretores administrativos, vai ter 2 diretores financeiros, vai ter mais secretária, mais tapete, mais ar-condicionado, mas o dinheiro já está separado. Me deixa fazer só uma pequena observação. Eu vou fazer uma Se é verdade que a minoria não pode, numa democracia, jamais pretender ser maioria. Mas a mágica da democracia moderna é o respeito à minoria. Sim. Porque a democracia não é a ditadura da maioria. Ela não pode ser a ditadura da maioria. A força da democracia moderna é justamente essa força contra-majoritária. Quer dizer, existe sempre nas minorias uma ponderação razoável e uma força de razão que merece ser ouvida, merece ser ponderada e deve ter espaço. Eu só quero dizer uma coisa, a despeito do que está dizendo o nosso procurador-geral, Eduardo Lima Veiga, eterno procurador-geral, que eu achei que democracia, tanto a velha como a média, como a moderna, ela decidisse as coisas no voto. Agora, impedir de votar, engambelar, arrumar subterfúgios para não votar, aí é ditadura da minoria. Esperar um homem doente sair para fazer um xixi, embora não estivesse o próprio deputado que solicitou a contagem de quórum, ele não estava incluído no quórum, né? Mas teve condições de pedir ou impedir, por falta de quórum, que uma votação ocorresse. Eu achei que na democracia as coisas se decidissem pelo voto. Que a vontade da maioria... Ninguém fez nada errado. Se tu acha que não está bom, tem que mudar o regimento interno da Assembleia, porque agiram exatamente como diz o regimento interno. Então, diz assim, acabou essa história de contar os votos. Quem tiver aí tá, quem não tiver danou-se e votamos com quem tiver aqui, pronto. Pode ser o regimento interno, pode ser isso. Deixa eu dizer, eu estou falando conceitualmente democracia. Eu não sei qual é o incidente do xixi, esse aí que o Paulo está falando. Eu estou falando conceitualmente sobre democracia. O xixi que virou uma cagada. Em tese. Não é uma opinião. Foi o xixi, vou repetir, foi o xixi que virou uma cagada. Não é a ditadura da maioria. Conceitualmente, democracia é não o é uma exercício opinião pelas urológica. minorias, especialmente as minorias contra-majoritárias. É isso. Não, Elas podem ser ouvidas, podem ser respeitadas. E consideradas. Mas a vontade é da maioria. E por que não deixar? O que eu estou dizendo vale, porque quem fez isso agora já sofreu no passado. Sim. Porque essas mesmas manobras foi feita por quem estava na oposição no governo PT. Quando inverte, fazem as mesmas coisas. Quer dizer, é sempre assim. Eu não estou criticando quem fez, eu estou criticando quem sempre faz. E são todos que fazem, o que infelizmente. Nós temos que criticar, então, quer dizer, o voto não interessa. Não vão votar para decidir, não votam. É o regimento interno. Nós temos que mudar, é a regra que vai reger o funcionamento da Assembleia. Se nós achamos que assim não está bem, que não pode ter a contagem dos presentes, etc. Bom, então... Não é contagem, o voto é feito pela maioria dos deputados, não interessa a contagem. Se é 32, não precisa ser uma maioria de quem está no plenário. Concorda, Idenir? Sim, eu acho. Precisa os 32 votos dos deputados como um todo. Se só tem 30, não dá para votar, aí perde.
Né? É 32 votos, independente da presença. Tinha dois é que o regulamento é burro. Tinha 2 viajando. O regulamento é burro. Então, tá aí. Tem que mudar o Eu regulamento. acho que tem uma Não é- coisa que nós vamos tentar mudar também na Câmara, que é o tal do pedido de verificação de quórum. É isso. Se eu peço, na Câmara também é assim, Câmara de Vereadores, se eu peço verificação de quórum, Tu eu não deveria precisa ser estar no obrigado a ser o primeiro a dar a presença. Claro, não. Porque se eu estou pedindo, eu estou presente. Então quem pede, aconteceu na Assembleia, pediu a verificação de quórum e não deu presença. Se ele estivesse incluído, teria quórum. Claro, perdeu por um. eu acho que isso tem que mudar. Que o Quem Ibsen for pede- fazer xixi, o Ibsen for fazer O que xixi. pede verificação de quórum está ausente. Está ausente. Tá, não, é só ele não dá. Ele pede, mas não, É um espetáculo, Isso é desculpe, Eduardo. É um espetáculo da democracia moderna. Essa é a democracia moderna. É o Ah, chamado isso jogo pra a mim- não fazer. Não, e é o seguinte, isso aí tem uma discussão, inclusive, no campo ético. É. Né? Então, como é que uma pessoa ética pode pedir uma verificação de quórum e ela não se dá a presença? Isso tem, inclusive, uma discussão ética. Não é correto, não é coerente, não é ético fazer isso. É só incluir. Quem solicita a verificação de quórum está presente, é considerado presente. Sabor irresistível, O meu fato caro de Idenir solicitar Sequim. já caracteriza- Sabor irresistível, doutor Paulo de Argolo Mendes. Esta qualidade. Agora não tem uma capelari para culpar. Agora nunca mais falaram em EPTC, nem sabem quem é mais o secretário de Mobilidade Urbana, o presidente da EPTC. Esta qualidade não lhe surpreende mais, doutor Argolo. O senhor já experimentou as linguiças e salsichões de alimentos Castro, experimentou a calabresa, a campeira, experimentou a mignon, todas, né? E o senhor adorou, tenho certeza disso, ao menos me ligou, Paulo Sérgio, tinha razão, essas linguiças são maravilhosas. E comprou na Rede Zafari. Sentou na Rede Zafari. Só para os 500. coisa nenhuma, porque eu já sabia antes. Qualidade desde 1960, sim. Fez Só linguiça usei elas nos assados ele na fez praia. linguiça quase na beira da praia, Na decisão da na Bocha. Bocha, convidou só os 500 amigos mais próximos. E o Argolo Eu não fui. Não estava. Joga Eu estava fora dessa. Tu joga Eu bocha. nem Tu fiquei também? sabendo. Tu joga bocha. Muito. Pô, nem eu sabia Eu dessa. sou Eu jogador de não bocha. jogo bocha, mas como linguiça. Principalmente são com a linguiça Tá bom, então nós vamos fazer um É. torneio de linguiça, o senhor vai comendo As bochas. Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail e também por telefone. Colabore, Cremers, estado de alerta pela saúde. Parabéns ao doutor Fernando Matos aí, que atuante presidente, né, tem feito muito pela medicina do Rio Grande do Sul, pelos médicos do Rio Grande do Sul. Vinhos espumantes para todas as ocasiões, para todas as estações. Você encontra naquela que foi eleita a melhor loja de vinhos de 2017, a Vinhos do Mundo. Lá estão vinhos espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, onde o senhor compra, doutor Eduardo. Na Lípio César 203, na Getúlio Vargas 1135. Estão lá os melhores vinhos do mundo, na Vinhos do Mundo. Meu vizinho. Com o consórcio de imóveis da Unicred, você consegue o conforto que a sua vida pessoal e profissional merece. Tem cartas a partir de R$ 63 mil, com até, vejam bem, 200 meses para pagar. E a possibilidade de ser contemplado por sorteio, lances livres ou mesmo fixos. Conquiste um novo espaço para o seu lar ou empresa. Tudo sem juros. Saiba mais detalhes com o seu gerente de relacionamento da Unicred. Unicred, mais valor para você. Paulo Sérgio, a intervenção militar no Rio é um golpe político no Bolsonaro, que é capitão do Exército da Reserva, pois com o Lula fora, ele tem a preferência. Esta intervenção no Rio é de enxugar gelo, pois trabalho com a consequência e não com a causa. Mudar as leis, intervenção militar nas fronteiras e controle da natalidade, nada disso será feito. Aliás, as Forças Armadas, do jeito que está, não tem força para isso.
Ricardo Paim. Eu concordo plenamente com ele. É bem o contrário. Se Concordo tirarem o plenamente com ele. O Bolsonaro desaparece. O Bolsonaro só existe porque o Lula existe. É a bengala do Bolsonaro. Se decidirem que o Lula não pode concorrer, o Bolsonaro vira pó. Tá vendo? O senhor aí que tem a bandeira. Se o Lula, se o Sula perdeu, o senhor desaparece. Se ele tem a bandeira, o brigadeiro fica Olha fora. só, não, vamos esclarecer. Não é bem assim. Contudo, Então diga para ele. Contudo, eu Não é pra concordo em parte com o doutor Argolo. Por quê? Se você cria, certo, toda essa... Então, quer dizer que o mérito do Bolsonaro é ser contra o Lula. Não, Paulo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que Então o mérito diga, dele... eu quero entender. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você cria um polo... Quem entender não atrapalha. Não atrapalha. Você cria um polo aqui, com o Lula e toda aquela caterva que está ali em volta dele. Naturalmente, cria-se do outro lado um outro polo. Isso é natural. É natural, absolutamente natural. Por isso eu concordo. Agora, nós estamos num processo em que hoje, como ex-chefe do Centro de Inteligência Aeronáutica, como analista de inteligência, eu vou te dizer o seguinte, o cenário hoje, eu vou olhar para o cenário e como analista eu vou dizer para você, Paulo, o capitão Bolsonaro, como você chama, está no segundo turno. O telespectador Ricardo Paim. Está no segundo turno. Paim, hoje, daqui até a eleição, até outubro, haverá mudanças de cenário. Mas hoje, o analista, quando olha para o cenário, diz assim, o Bolsonaro vai para o segundo turno. O senhor acha que ele vai independente do Lula? Independente do Lula. Tá aí, então se contrapôs. Não, olha só. Se contrapôs, eu fui em parte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele nasce Eu pensei que o Bolsonaro, a bandeira dele fosse a segurança pública, a luta pela segurança, contra o tal dos direitos humanos, que lutam normalmente contra as forças policiais. Mas não, a bandeira dele é o Lula. Eu me surpreendo com isso. Eu me surpreendo com isso. A luta pelas garantias individuais, etc., só cresce, tem muito sentido, quando elas estão ameaçadas por um outro lado. Quando estão ameaçadas. Mas o Lula foi. Se não houver. O Lula foi presidente da República 8 anos, a Dilma 4 anos e 1 ano e pouco mais. 6 anos. Quase 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então aí entregues ao Ministério Público. Estamos vendo no que deu esse tempo todo. Sim. No que deu. O que fizeram com a saúde, meu Deus, que Deus nos acuda. Meu Deus, muito bem. Meu Deus. Paulo Sérgio, adoro o Brigadeiro. Também sou do PP de Esteio. Estou certa que será um belo parlamentar se candidatar. Está fazendo um bom trabalho. Já o nosso vereador Idenir Sequim, a Rita de Esteio. Que a Rita não me conhece. Não conhece mesmo. Ou está desiludida comigo. Ou se desiludiu. Pelo jeito, né? Tu também, o trem não pega, né? Paulo Sérgio, vamos respeitar os militares. Chamá-los de milicos é ofender a pátria, o nosso Brasil, quando o resto não consegue resolver os mais elementares problemas de suas respectivas responsabilidades, se lembrar de chamar quem? Os militares, não os milicos. Professor Militão. O senhor falou em milico? Não. Eu falei com o milico, mas não é o professor Militão, é o professor militarzão. Militão. Militão não. Militão, você tem razão, certo? Por isso é que há todo o respeito da sociedade para com a instituição Forças Armadas, seja Marinha, seja Exército, seja Aeronáutica. É essa visão, certo? Que hoje, por isso é que não, a intervenção militar. Pelo amor de Deus, não existe nenhuma intervenção militar no Rio de Janeiro. Não. Olha, como é o nome do professor Militão. Eu agradeço a observação, mas eu confesso, eu sou filho de um coronel do Exército e eu acho milico uma expressão carinhosa. Eu usei. O respeito é a farda e a conduta. Eu também acho carinhosa. Eu também acho carinhosa. Não, é porque é como você coloca, é como você apresenta no momento. Acho que o Militão se apegou num detalhe aí que, Militão, paciência, Militão.
Seria, você pode usar a expressão milico tanto de um lado bom quanto do lado ruim. Eu acho carinhoso. Paulo Sérgio, extensivo a todos os componentes da bancada. Só passaremos no Brasil a termos decisões que irão beneficiar a todos quando os políticos não puderem mais fazer dos cargos eletivos uma carreira profissional. Jorge Delmar. O senhor concorda com isso? É uma boa tese. É difícil, viu? É difícil a gente dizer isso. Se a gente for olhar para outros países, no geral não há essa limitação. Né? Vamos pegar aí, ó, uma família tradicional, uma família Kennedy nos Estados Unidos. Né? Todos fizeram carreira e isso não fez mal. O que existe em alguns países é a limitação... É que a família não precisava da carreira política para viver. Não, mas outros tantos precisam e ficaram. O que existe em alguns países é a limitação de exercício de alguns cargos, o sujeito fica expurgado. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois de ser presidente da República, acabou. Não pode ser mais nada. Não pode exercer nenhum cargo público. Não pode ser Sarney, igual aqui. Não pode presidente for senador. Não pode ser Sarney. Na Itália, por exemplo, depois de ser presidente da República, o sujeito é senador vitalício. Tá? Então, mas como tem é algumas que coisas, o Carter é senador vitalício considerado? Não, o Carter não. Não, ele é considerado senador vitalício. Não sei se é honraria. O Jimmy Carter? Jimmy Carter? Não. Essa honraria ele tem. Eu vou até pesquisar sobre como é que é isso. Agora, tem um lado interessante. Ele tem embaixador, não sei o quê, que eles fazem as missões diplomáticas. Sim, mas ele... Título honorífico. Ele tem um título honorífico dele. Coisas, eles fazem... Claro que não é eletivo, não é nada, não. Diplomáticas, mas não mesmo, nenhum cargo público. Mas tem um aspecto que eu sempre acho interessante, por exemplo, na lei da ficha limpa, que o sujeito não tem ficha limpa, não pode concorrer. Isto é, os eleitores ficam privados de elegê-lo, se quisessem. Sim. Porque o que nós temos que fazer é mostrar para o eleitor, olha aqui, essa é a ficha dele. Agora, se o eleitor resolver que quer votar nele assim mesmo, nós estamos, por essa lei, caçando um direito que é do eleitor. Nós estamos tirando um direito que é do eleitor. O senhor quer o Lula candidato? Não, eu acho... para derrotá-lo, eu acho que teria que ser... Não, eu acho importante que deixe o Lula concorrer, senão vai ficar um zumbi andando por aí. Mas eu quero dizer o seguinte, tem um outro lado sempre dessas coisas, né? Porque de um lado assim, a lei da ficha limpa, não pode, se é corrupto, não pode, etc. Tá bem, nós estamos caçando ele? Não, nós estamos caçando o voto do eleitor. Nós estamos impedindo o eleitor de votar nele se ele quisesse. Essa é uma forma de enxergar. Eu vi um programa agora, recentemente, em que, pela análise das redes sociais, o Trump disse exatamente o que o povo americano queria ouvir. A gente achava, às vezes, o discurso dele distônico. E teve uma empresa que, pesquisando as redes sociais do local onde ele ia, dizia para ele exatamente o que ele tinha que dizer. Então, às vezes, assim, mas ele disse tal coisa num lugar e disse outra coisa no outro. Tentaram explorar, de alguma forma, a inconsistência, a incongruência, as contradições dele. Não pegou. Porque ele ia num lugar e ele dizia tal coisa. O que era isso? Era o que o pessoal daquele local de exame, de internet, do que diziam, das redes sociais, do discurso, ele dizia exatamente o que as pessoas queriam ouvir. E o senhor está me dizendo que é um verdadeiro camaleão. Exatamente. Então, a manipulação da informação e o candidato pasteurizado, isso vai se agravar ao longo do tempo. As condições de elegibilidade, idade, porque nós temos o presidente da República tem que ter mais de 35 anos. Tem alguns requisitos. Pode dizer assim, por que 35 anos? Nós não estamos limitando isso. Por que se chegou a 35 anos? Para concorrer à Câmara Federal tem que ter 21. Por que não é 34 ou 36? Por quê? Por que nós exigimos algumas coisas? Por que nós não votamos 18 ou 16? Se o cara pode votar, por que não pode ser votado também com 16 anos? Ora, e se pode votar, por que não pode dirigir? Por que não pode ser presidente da República? Se chega a algum consenso... Por que não pode responder por um crime? Se chega a um mínimo de requisitos que se entende razoáveis para se apresentar o sujeito como candidato. Podem ser mais, podem ser menos, mas esses são os mínimos requisitos que se entendem como razoáveis. Você pode suprimir algum desses requisitos. O mínimo que se entende é ele não pode estar condenado criminalmente por um colegiado, que é a segunda instância. É um requisito, que agora se entendeu. Por quê? Porque o eleitor também pode ser enganado.
Porque o eleitor também pode ser enganado, porque as eleições podem ser fraudadas pelo poder econômico, pelo poder político. Isso tudo está sendo julgado. A chapa Dilma Temer levou, por obra, entre outras coisas, do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2 anos e meio para julgar uma impugnação à chapa Dilma Temer. Isto é poder político. Por que não se julgou essa impugnação 6 meses depois? Estava lá, esperando para ser julgado. Isso foi poder político. E qual era o fundamento dessa impugnação? Poder econômico. Qual era o poder econômico? Dinheiro mal havido no exercício dessa chapa. Então, tudo isso são requisitos que a gente estabelece. O que se diz? Olha, se o sujeito tiver uma condenação de primeiro grau confirmada em segundo grau, olha, vamos deixar esse cara de lado. Se tem uma fumacinha ruim aí, vamos tirar. Tem tanta gente que não tem essa mácula. Por que nós vamos insistir nesse que tem essa mácula? Sujeito a chuvas e trovoadas. Agora, Esse é o fundamento. Tudo bem. As interpretações... O que não altera em nada o que eu disse. Quando decidimos que tem que ter mais de 35 anos, nós vetamos ao eleitor a possibilidade de eleger quem tem 34. Nós estabelecemos uma regra que ele vai ser obrigado a cumprir. Nós estamos dizendo para ele o quê? Alguma experiência é importante para exercer esse cargo. Pronto. Alguma experiência é importante. E se nós dissemos, olha, o sujeito que está com a condenação em segundo grau, assim, olha, alguma reputação, alguma honorabilidade, sabe, alguma decência, alguma honestidade é importante para exercer esse cargo. Alguma ausência não de é mácula só aquele é importante. cargo, é qualquer cargo. Pode ser de vereador, pode ser de deputado, pode ser de senador. E ele é um criminoso condenado em segunda instância. E a lei disse que o criminoso condenado em segunda instância não pode concorrer. Ponto. E por que é importante também a segunda instância? Deverá ser condenado mais umas 10 ou 12 vezes. E por que a segunda instância? A questão é essa. Deve haver uma lei que decida o que o eleitor pode votar, o que ele não pode. Essa é só a questão que eu estou colocando. E por que a segunda instância é importante? É porque na segunda instância se esgota a discussão de matéria de fato. Isso. Aconteceu o fato ou não aconteceu? Quer dizer, o sujeito roubou ou não roubou? Fez ou não fez? Matou ou não matou? Ali se esgota a matéria de fato. Depois, dali para diante, é só matéria de direito. Quer dizer, incide ou não incide tal aspecto. Então, assim, o fato não se discute dali para diante. Em princípio. Pode haver, assim, um ou outro aspecto em que isso mude. Mas, em 99,9% dos casos, o fato está esgotado ali. O fato está assentado. Foi assim. Não se discute mais fato. Agora, eu quero fazer um fato, quero voltar um fato. Isso não? Olha, espero que sim. Espero que sim. Houve um ganho. E por que isso também, eu acho isso muito interessante, sabe? Isso é culpa dos partidos políticos, sabe? Os partidos políticos deviam zelar por quem eles oferecem como candidato. Vamos pegar o exemplo mais clássico, assim, que é o maior de todos. Paulo Maluf. Sim. Assim, há alguma explicação para o Paulo Maluf ter sido candidato até hoje? O único país do mundo, ele foi preso agora há pouco, né? Faz meses que ele foi preso. O único país do mundo em que o Paulo Maluf podia andar solto era o Brasil. Nenhum outro país do mundo. Se ele saísse do Brasil, ele seria preso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos há um mandado de prisão internacional contra o Paulo Maluf. Era o único país do mundo que ele podia andar solto. Esteve presente lá para dar um depoimento a favor da honorabilidade do Temer. Vamos ao quadro saúde com o nosso titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Ecológico Copland, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e presidente da Bienal do Mercosul, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama.
Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. O nosso vereador Idenir. O que tem, o Idenir, aí que a Não, Rita eu escreveu? tenho que fazer uma retificação. A Rita, lá de Esteio, disse muito Eu estou aqui com o que ela escreveu. Disse muito bem dito que adoro o Brigadeiro, também sou do PP de Esteio. Estou certa de que será eleito e fará um bom trabalho, como já faz o nosso vereador Idenir. Rita de Esteio. É isso que ela... Obrigado, Rita. Ainda mais você é do mesmo partido do meu amigo Pascoal, que é o prefeito. Então, certamente são gente boa. Deixa eu procurar aqui o que a Rita disse. Então era o Paulo Sérgio estava fazendo intriga aqui, como sempre. Estava fazendo intriga. Não, isso eu não faria jamais. Não é a primeira vez. Foi por engano. Eu vou procurar aqui o que ela disse. Olha aqui, tem infinidade de e-mail aqui procurando isso aqui. Agora tu não acha mais. Mas, acho. Mas eu acredito na... E se errar, eu sou o primeiro a dizer que errei. Se errar, eu serei o primeiro a dizer que errei. Se botei o que ela botou aqui... depois eu procuro aqui. Está perguntando aqui sobre a saúde em Pelotas. Agora também me perdi dessa. A saúde em Pelotas, doutor Argolo. A saúde em Pelotas é um problema seríssimo. A atual administração tem praticamente esvaziado o quadro da saúde de Pelotas. Os médicos estão se afastando. E cada vez a população está mais desassistida. Então, lamentavelmente, a situação é muito grave e eu acho que a secretária da Saúde devia ter a grandeza de dizer, olha, realmente não funcionou, eu vou me afastar, vou dar o espaço para que uma outra pessoa tente um caminho que seja melhor sucedido. Porque assim como vai, a saúde da população sofre cada vez mais. Quero puxar aqui o que a Rita disse aqui, ó. Só que, como eu fiz uma leitura de nada, botou como já faz o nosso, eu botei como já o nosso vereador Idenir Sequim. Eu pulei, mas foi equívoco, eu não faria jamais isso, ainda mais contra o Idenir Sequim. Nem contra a Rita, né? Rita, me perdoa aí, mas tem razão. Mas aqui, e ela mandou corrigir aqui comigo também. Paulo Sérgio, por isso que eu não achava, ela já tinha um outro WhatsApp em cima desse. Paulo Sérgio, não foi o que eu escrevi. Então tá aí, Rita, me desculpe. Jamais faria isso com o meu querido amigo Idenir Sequim, nem agora, contigo. Imagina quantas outras vezes ele se engana e fica por isso mesmo. Não, porque a Rita ainda fez questão de não quero. Ainda deu tempo. Às vezes, contra o orgulho, eu faço questão de me enganar. Sou eu, confesso, né, senhor? Mas agora eu vou começar a mostrar que eu vou dar para o Brigadeiro ler aqui, tá? Pedro no Cassino aqui. Paulo Sérgio, como ficará o jogo do bicho no Rio? Os militares vão acabar? O senhor que é carioca, o Pedro aqui, está perguntando. Tchê, o jogo do não bicho... vão se meter nisso? Quem? Mas não é crime? Não, ele está dizendo que não vão se meter. Quem que não vai se meter? Não é crime, é contravenção. É contravenção. Tá. O jogo do bicho não é um crime, é uma contravenção. E vou te dizer, o Morro tinha uma aura romântica, e isso sempre foi assim. E tinha o lado da contravenção, que mantinha as escolas de samba, aquela coisa toda. Quando, infelizmente, um gaúcho governando o Rio de Janeiro proibiu a polícia de subir o morro, por quê? Porque ele tinha feito um ajuste com os bicheiros. E aí, o que aconteceu? Ele liberou, não para os bicheiros em si, mas para todo mundo, se instalar e se encastelar nos morros do Rio de Janeiro. E os morros do Rio de Janeiro, eles serpenteiam durante toda a cidade. E eles ficam a cavaleiro, ou seja, cavaleiro é aquela posição que a pessoa fica quando está no cume do morro. Então, eles dominam, eles visualizam toda a situação que quem está subindo ou descendo ou se aproximando do morro. E aí foi fácil de se criar toda aquela
aquelas quadrilhas, né? Por acaso foi na época do Brizola, é isso que o senhor está dizendo? Sim, senhor. Ah, muito bem. Não. O Brizola é o culpado agora. Tia, ele tem uma grande dose, sim. Né? Não é o único, mas que ele tem uma grande dose, tem. Tem outro. Lá no Rio de Janeiro está todo mundo preso. Governador, procurador não está ainda não. Mas o pessoal do TCU, tem uns 3 do TCU presos. Paulo Sérgio, meu nome natalino de São Léo. Não entendi aqui. Doutor Argolo para o Ministério da Saúde. É um grande médico desses que o Brasil precisa. Um abraço. Não consegui sacanear nessa. Foi muito forte bom, essa. Obrigado. Enfim, alguém diz uma coisa positiva. Não conseguimos. Estava mostrando aqui para o doutor Eduardo Lima Veiga, o cargo de senador vitalício Jimmy Carter. Tem vários artigos nesse sentido aqui. Ele tem o título de senador vitalício. É uma honraria que deve ter dado para ele. Eu não sabia que existia isso nos Estados Unidos. Não, tem ele é o único. Aliás, ele perdeu uma eleição, ele foi presidente em primeiro mandato e perdeu em 44 dos 57 estados americanos. Ele perdeu em 44 estados americanos. E que loucura isso, hein? E depois foi um homem altamente reconhecido com o passar do tempo. Né? Marum é a redição do senador Ney Maranhão, do ex-presidente Collor. Puxa, vai agora agredir o meu amigo Marum aqui? Não. O senhor gosta do Marum? Tchê, é o seguinte, eu respeito como político, é um sujeito combativo, eu só não concordo muito com algumas posições dele, certo? Aliás, com várias, certo? Agora, eu respeito porque eu respeito os homens de coragem, e coragem ele tem. Bolsonaro não ficará para trás das eleições, pois ninguém aguenta mais PMDB, PT, PSB, PT, esta banda podre que colocou o Brasil no fundo do poço. Assistam um filme da Lava Jato, de enojar o que fizeram com o Brasil. Cristiano Fidelis, de Osório. Realmente foi muito oportuno. Inclusive a Telecine, se eu não me engano, num desses canais pagos, que eles estão abertos aí durante alguns dias. E um dos filmes que eles apostaram foi esse A Lei é para Todos. É o título do filme A Lei é para Todos. Lembrando que a lei da ficha limpa foi de iniciativa popular, Plauto de Santa Rosa. Eu nem lembrava mesmo. Esse é um argumento de peso. Então o povo quer que não esse concorde. É um argumento de peso, Doutor Argolo, seu povo disse culto, tudo bem, mas no Brasil, onde uma grande maioria não sabe ler nem interpretar, ele vende seu voto. Então, para melhorar o país corrupto, não pode votar. Disse, se fosse culto, ele botou aqui. Quando ele corrigiu agora. Na verdade, ele levanta uma outra questão que não é menos importante, que é o voto facultativo, né? Acho que é uma coisa completamente absurda obrigar a votar uma pessoa que não quer votar e esperar que ele vote bem. Né? Boa noite, Paulo. Obrigar uma pessoa que não quer votar, que é obrigado a ir lá e tem que votar bem. É impressão minha, o doutor Argolo disse que quer um candidato à presidência da República criminoso já condenado, o Alexandre Porto Alegre. Se você quer o Lula candidato, ele está lhe rebatendo aqui. Certamente também isso. Ele sabe que não foi esse que eu disse. Como é que ele vai virar um zumbi? A saúde uruguaiana pede socorro. Nós somos referência na região, mas não temos equipamento e médicos conveniados. Não podemos ir para outra cidade, pois a referência é aqui, mas não tem México e não podemos pagar particular, pois o SUS não aceita, não tem México, deve ser, né? Médico. Socorro, não tem médico, corrigiu para México aqui. Mas não podemos pagar particular, pois o SUS não aceita. Socorro, José de Uruguaiana. Da sua terra lá. Uruguaiana é outra localidade que vive uma situação muito grave na saúde. E isso é verdade. Uruguaiana é polo de referência para uma série de cidades em torno e há uma grande queixa, inclusive, dos médicos dos municípios do entorno que querem encaminhar pacientes para o hospital de referência de Uruguaiana e não conseguem vaga.
O que foi uma das questões que eu questionei com o secretário Gabardo, que queria fechar os hospitais de pequeno porte, né? E eu dizia para ele, olha, o que precisa fazer não é fechar o hospital de pequeno porte, porque assim, não, nós vamos fechar o de pequeno porte porque ele vai ser melhor atendido no hospital maior. Não, tem que ter vaga no hospital maior para depois fechar o menor. Aliás, se tiver vaga lá, talvez nem precise fechar, ele fecha Vamos sozinho. para o ponto final com o assunto palpitante. Caiu o Segovia, está aqui, eu te falei, mostrei para o Brigadeiro aqui, nosso telespectador sempre atento, o André Galvani, e o senhor já tinha anotado aqui, ato do Jugman, do Raul Jugman. Vamos ao ponto final, colocando esse assunto aí para a opinião de cada um. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Brigadeiro, Raul José Ferreira Dias, caiu o delegado Segovia? Eu recebi aqui, aliás, do Mota, que é um grande apoiador, um irmão lá da nossa maçonaria, e ele nos mandou já de primeira mão aqui a notícia. Foi um dos primeiros atos do novo ministro da Segurança Pública, né? E eu vejo, de uma certa maneira, Paulo, eu não vejo nada do outro mundo. Eu sou o ministro e eu vou colocar como chefe da Polícia Federal alguém da minha confiança. Esse rapaz não é da minha confiança, vou colocar alguém da minha confiança. É assim que funciona, né? Quem é que vai comandar o 5º Comando Aéreo Regional? Vai comandar o Major Brigadeiro Dias, porque ele é da minha confiança. Foi assim que o Brigadeiro Saito me mandou para cá, né? Então, isso funciona assim. Agora, é todo um momento novo que se está vivendo, né, de mudanças, né? E essas mudanças são delicadas. Em cima desse tema, né, claro. Nesse tema da Polícia Federal? Claro. Eu não entendo muito da Polícia Federal, mas é verdade. Eu acho que também essa história do Segovia estava incomodando o próprio presidente. Estava ficando chato para o presidente responder por uma declaração boba, assim, né? Boba do Segovia. Não tinha nada que se meter no judiciário. Aliás, não tinha nada que se meter no inquérito da Polícia Federal que estavam fazendo. E foi da opinião sem ser chamado acontecer isso. E isso acontece aqui em todos os dias. Infeliz. E declarações infelizes de vereador, de deputado, de todo mundo. Todos os dias tem uma declaração infeliz que acaba fazendo com que a gente aprenda a falar menos e ouvir mais. E nós estamos principalmente nas redes sociais. As redes sociais viraram uma coisa que não dá mais... Tem que deletar antes de ler as mensagens. Então, eu acho que temos que analisar mais antes de postar e antes de falar coisas que não se sabe. Doutor Argolo, seu ponto final. É que nós estamos vivendo um momento tão delicado e com tanto medo que, como dizia o nosso político lá, se estanque a sangria e se pare com a Lava Jato, que qualquer movimento a gente já fica preocupado que possa ser proposital para impedir que a Lava Jato avance. Então, eu acho que isto que gera essa preocupação. Eu queria encerrar insistindo com a questão do IP. Eu acho lamentável que o governador do estado insista em botar em regime de urgência a votação de um projeto que visivelmente não é urgente, não explica onde é que foi o dinheiro, enfim, né? Acho uma lástima. Eu acho que o governador devia ter uma atitude melhor do que essa. Doutor Eduardo Lima Veiga. Bom, quanto ao Segovia, eu tenho certeza e convicção de que os bons policiais federais estão aliviados com a exoneração dele e estão na expectativa agora que você coloque um policial operacional e que vá dar a cara da Polícia Federal que ela tinha um pouco antes. E quanto ao Rio de Janeiro, eu espero que se comece a construir presídios urgentemente no Brasil. Como falta hospitais, falta presídios no Brasil. Não. Nós precisamos começar a construir presídio. Veja bem, assim, a criminalidade é uma doença social e presídio é o hospital da doença social. Nós temos que ter onde colocar os doentes.
Senhor procurador, minha educação me ensinou que a maioria vence, temos que respeitar. A Carla continua. O Rio não tem salvação. Se seu povo não mudar, homens, bandidos, ladrões, mulheres seminuas, tudo virou uma Sodoma e Gomorra. O castigo já chegou. Brigadeiro, diz para o Paulo Sérgio que o Brizola é o maior demagogo que o Brasil teve e foi o pai do Lula. A Carla está mandando dizer. Foi o sapo barbudo do Lula. O Edenir, tu depois vai dividir com a Rita, tá? Eu vou te dar aqui os repelentes, tá? Mas ela mora lá em Esteio. Mas, pô, tu vive na periferia? Olha, eu vou te dizer assim, ó. Tu adora ir na Maravilhosos esses repelentes aí. Eu ganhei um pacote desses, usei Viva todo Salto, verão. da Panvel. Usei todo verão. Do nosso de Mas médio sabe de fato. que, Paulo Sérgio, tem que fazer uma referência, porque os nossos telespectadores é impressionante. Hoje eu estive lá na... Pode falar o nome da loja? GP Pneus. E o Irineu diz para o Paulo Sérgio que eu até vou para casa mais cedo, às vezes, para assistir o programa dele. Obrigado, Irineu. O Irineu mandou um recado. Rita, então tá aí, ó, com 1000 desculpas, né? O que fez um já na minha vida foi... Ele está descarregando a consciência dele, Rita. Claro, mas claro. E tentando me enredar. Não estou te enredar nada, eu estou te dando, divide com ela. No presente, Rita, combina com ele depois, aí manda o WhatsApp para ele, como é que tu pegas Tem esses que mandar repelentes, isso pelo... Não tem para mulher, para criança, fica no Se o correio não quebrar até os próximos, dá para mandar pelo correio. O problema é que o Lula e a Dilma... O problema é que o Lula, o Dilma e o PT quebraram os Correios, uma instituição que tinha o maior respeito no Brasil todo. Isso é uma lástima, realmente. E o fundo de aposentadoria e pensão deles também, deixaram eles completamente ao desabrigo. Quebraram o fundo de aposentadoria da Varig, quebraram o Brasil. A Petros, né? A Caixa Federal, os funcionários da Caixa Federal estão repondo dinheiro para tentar levantar o fundo novamente. Olha aqui, ó, Brigadeiro Dias, o general foi nomeado por Temer. O general também é um homem de coragem para aceitar a nomeação dessas. O Marco de Tatos. Não, é uma situação interessante. É o dever. Certo? O presidente da República é o comandante supremo. Se ele assim o determina, o milico cumpre. Logicamente que tem limites, certo? Mas esse limite que foi colocado é um limite absolutamente legal. Certo? E o militar vai cumprir... Obrigado, Elissequinho, obrigado. Raul José Ferreira Dias, nosso major brigadeiro. Sim, senhor. Obrigado, doutor. Tem pinta de deputado, o brigadeiro. O que? Deputado tem pinta? Ele está com pinta de deputado. Tá com pinta. Pinta, deputado tem essa pinta, então. Tem. O Marum, então, ele é a cara do Marum. Doutor Argulo, obrigado aí. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí a cônsul do Internacional toda de azul, até o sapato é azul, a Vera Armando, e os nossos colegas do interior com o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.